Opa, retomando aí o vídeo aí, que agora para finalizar mesmo, que eu tava vendo aqui já deu quase 45 minutos, outro vídeo até então. Como você deve ter percebido aí, tinha tocado o interfone, então eu tive que dar uma pausa aí para atender e tudo mais, agora voltando aqui para finalizar. Pois bem, a gente tava falando no outro vídeo, que eu tinha terminado, tava contando toda a minha história do intercâmbio e tal, e aí eu voltei pro Brasil lá por meados de fevereiro com a decisão de que realmente eu queria fazer medicina. Tinha total convicção disso e tal, tinha apoio dos meus pais, acabei não contando para ninguém por aquele motivo que eu falei aí para você já. E aí eu cheguei no Brasil e aí eu fui logo procurar o que eu precisava para fazer isso, né? Obviamente eu precisava fazer um cursinho, pelo menos, para retomar as matérias, porque fazia aí já quase 4, 5 anos que eu não lidava com nenhuma matéria do ensino médio. Então eu fui buscar um cursinho e foi muito engraçado que deu tudo muito certo nessa etapa, assim, que eu lembro que eu não queria pagar muito no cursinho, né? É claro, tipo, tem cursinho aí de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Eu já tinha decidido que eu não ia fazer a turma medicina, por exemplo, porque eu sabia eu já tinha tido essa experiência no passado, que ter feito a turma medicina era aula demais, assim, que quase nem sobrava tempo para estudar. No caso, eu não fazia a turma medicina, mas lá, quando eu estava estudando lá pro ITA, eu lembro que eu fazia o colégio, o terceiro ano, no período da manhã, e à tarde eu fazia um outro cursinho que era preparatório pro ITA. E eu lembro assim que eu chegava exausto em casa, não conseguia estudar nada. Então dessa vez eu realmente queria um cursinho que fosse só meu período e que eu pudesse estudar outra parte do tempo. E eu lembro que a maioria dos cursinhos já tinha passado a prova de bolsa, porque já estava meio que quase começando as aulas, né? Em março começava as aulas, mas ainda eu lembro que tinha um objetivo ainda. O objetivo aqui em Campinas tinha um objetivo, tinha o Etapa, o Elite, o Ângulo também. E eu lembro que o objetivo ainda tinha uma prova de bolsa. Eu falei, opa, é aí que eu vou fazer, né? É aí que eu vou tentar. E aí eu tentei a prova de bolsa, eu lembro que eu ganhei acho que 50, 60% de desconto. A mensalidade ficou ali pelos 400, 500 reais. Era um preço que dava para pagar, que eu achei razoável. Então foi ali mesmo que eu me matriculei, acabou dando tudo certo. E aí começou meu ano, sabe? Com total foco e motivação para que era esse mesmo caminho que eu queria para minha vida. Eu lembro que eu não cancelei minha matrícula na Unicamp, eu continuei matriculado em engenharia da computação, só que eu deixei matriculado só acho que em 2 ou 3 matérias, sabe? Eu não fiz a matrícula total, claro, porque senão não ia dar conta. E eu mantive também um trabalho que eu tinha, não era um outro que eu tinha além da empresa Júnior, né? Que eu estava falando para você que eu trabalhava na empresa Júnior, eu tinha uma outra empresa que eu trabalhava lá de vez em quando, meio como estagiário, assim, meio período. E eu lembro que eu mantive também o emprego nesse lugar. Quando eu voltei de viagem e tal, eles me recontrataram e tal, mantive lá, mas eu reduzi, assim, a carga horária para... Eu lembro que eu ia 1 ou 2 vezes na semana no máximo lá, no máximo, porque eu sabia que o resto do tempo eu teria que dedicar para medicina, sabe? Não teria como. E assim foi meu ano, sabe? Eu lembro que, apesar de eu ter tido, eu tinha assim, plena convicção de que esse era o caminho, eu pensei muitas vezes, e se eu não passar, o que eu vou fazer? Você também deve ter tido, né? É normal no vestibulando ter tido todos esses pensamentos, e se eu não passar, o que eu vou fazer o próximo ano? Será que eu faço um outro ano de cursinho? E eu meio que tinha que colocar na minha cabeça, se eu não passar nesse único ano, eu falava isso, quando me vinham essas dúvidas na cabeça, eu falava para mim mesmo, se eu não passar esse ano, eu vou voltar para engenharia, vou terminar o curso e depois eu decido o que eu vou fazer. Mas eu não vou tentar um outro ano de cursinho. É agora ou nunca, assim, eu pensava assim, é tudo ou nada. Que até tem a ver um pouco com o vídeo que eu postei aí no canal já, não sei se você viu ou não, mas que fala, você está preparado para passar? Que é mais ou menos essa ideia de você colocar mesmo na tua cabeça que vai ser esse o ano que você vai passar. Porque eu vejo muita gente se convencendo assim, falando, não, para medicina você precisa de pelo menos 2, 3 anos, precisa estudar pelo menos 3 anos de medicina, precisa ter chance de passar. Isso não é verdade, isso não é verdade mesmo. Não é, isso daí é um mito que vão criando, né? Porque a gente vai observando as pessoas que passam e é média de 2, 3 anos. Acho que a média não é nem 2, 3 anos, é 1 ou 2 anos a média de cursinho que faz pós o ensino médio. Mas as pessoas daí pegam esse fato e transformam, generalizam, falam, é isso que é a realidade. E não é essa a realidade. Sabe? Então, se você, porque eu falo, isso faz muito diferença para você. Se você realmente acredita que é nesse ano que você vai passar com unhas e dentes e falar, é esse ano que eu vou chegar lá, você meio que
atrai, você emprega uma energia que além de você, sabe? Você meio que recruta todo o aparato mental, toda a energia que você tem, todo o teu organismo e foca 100% para conseguir alcançar esse objetivo. Você meio que já se convenceu de você que é esse ano que você vai passar. Então o teu organismo, o teu cérebro, tua mente, tudo isso que seja espírito, até se você for uma pessoa meio espiritualizada, você meio que recruta todas essas forças para confirmar essa hipótese, para confirmar essa crença que você estabeleceu dentro de você. Por isso que é tão importante, né? É claro que em vários momentos você pensa, e se não passar e tal, e começa, né? Porque você estuda e parece que uma hora às vezes não sai do caminho, parece que não está aprendendo. Então vem esses momentos de dúvida e tal. E a maneira de contornar isso é justamente restaura a tua fé, restaura a tua confiança e fala, não, é esse ano que eu vou passar. Estou colocando toda a minha energia aqui. Então, nesse vídeo aqui, eu quis mais ou menos dar toda uma síntese, né? De eu compartilhar meu intercâmbio, para justamente assim para mostrar para você de certa maneira, espero aí de verdade que tenha te ajudado, assim que tenha te inspirado, te motivado de alguma maneira, que é possível, sabe? É possível mesmo, sabe? Se você principalmente se você tá em dúvida assim no que você quer fazer para tua vida, se você já tentou 2 ou 3 faculdades e não se achou ainda, não se encontrou, eu recomendo fortemente, de verdade, que você experimente fazer o intercâmbio. Você experimente, sabe? Pegue, nem que seja 3 meses, não precisa ser 1 ano que nem eu fiz. 3 meses, às vezes já é o suficiente, 6 meses. Se puder fazer 1 ano, melhor ainda, porque é tão gostoso viajar, né? A gente nunca se cansa. Principalmente você vai conhecendo lugares novos, coisas novas, pessoas novas e tal, a gente nunca se cansa. Mas se você se você realmente está perdido, faça um intercâmbio, sabe? E hoje tá mais fácil do que nunca. Hoje você vê aí, tem Ciência Sem Fronteiras, tem programa de universidade, tem bolsa particular, tem vários e vários tipos de incentivos. Ou dá para simplesmente viajar para trabalhar lá fora, tem inúmeras possibilidades, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, vários e vários países. Você pode ir só para trabalhar. Então hoje, não viajar, não tem mais desculpa para não viajar. Se realmente é uma coisa que você quer, eu digo isso principalmente se você está um pouco perdido na vida. Porque eu vejo assim, o intercâmbio como foi assim, uma peça-chave no meu tabuleiro da minha vida. Mudou completamente assim, minha visão de mundo, aquilo que eu acreditava que era vida, que era verdade, sabe? Aquilo que eu acreditava que a pessoa que eu deveria ser, minha identidade até, mudou muito, ela foi se clareando, sabe? Eu fui me redescobrindo, posso dizer assim. Fui realmente tendo contato com tantas pessoas e tantas culturas diferentes que você realmente, parece que cada uma dessas pessoas é como se cada uma delas tivesse uma peça pro teu quebra-cabeça aí que você quer montar. Que não é uma tarefa fácil. Se você tá sozinho nisso daí, você fica no mesmo mundo, fazendo as mesmas coisas, sempre com as mesmas experiências, parece que você não consegue agregar peça nova no teu tabuleiro aí, no teu quebra-cabeça. Então, se você viaja, você tem essa experiência, se você realmente se mantém aberto a isso, se você mantém, sabe, assim, no sentido de que você se mantém aberto mesmo, se cada pessoa que vir falar com você, com cada pessoa que você conversar, com cada evento que você for, com cada coisa que você for experimentar na tua viagem, se você manter uma mente aberta, sem julgamento, sabe, sem pré-julgamentos em relação àquilo, você pode ter certeza que você vai descobrir muitas coisas sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, né, nesse sentido. Você vai descobrir muita coisa com você. Se você for com essa mentalidade, com esse mindset, as respostas vão começar a aparecer, sabe? Então é realmente uma experiência assim, espetacular, é incrível. As pessoas, né, eu acho difícil alguém que fez intercâmbio e fala que não gostou. Então se você tem a oportunidade, aí se você realmente está em dúvida, na verdade não é se você tem a oportunidade, cria a oportunidade. Se você acha que você quer viajar, se você tem muito essa vontade, se deseja esse sonho, crie essa oportunidade, que hoje está mais fácil do que nunca, sabe? O mundo está totalmente sem fronteiras. Então esse é um caso. Outro caso é se você aí já está numa carreira faz tempo e tal, e você já tem meio que quase certeza a carreira para qual você quer mudar. Sou engenheiro, quero fazer medicina que nem eu, ou né, sou advogado, quero mudar para economista, para mudar para contabilidade, o que é que seja, qualquer profissão, uma mudança de carreira que às vezes é muito drástica, até de área muda, né, de exatas para biológico para humanos, biológicos, etc. Se você tem uma mudança muito drástica para você fazer na tua vida, pode ter certeza que tem como, é possível sim, mesmo que você já tiver
quase terminando um curso da faculdade, mesmo se você já tiver terminado o curso de faculdade, já tiver formado, já estiver trabalhando, nunca é tarde para recomeçar, sabe? Porque eu acreditava piamente que eu estava muito velho para mudar para medicina. Eu estava muito velho, eu estava ali com quantos anos que eu estava? Com 22 anos, né? 21, 22 anos, estava muito velho para mudar de carreira. Nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou recomeçar do zero agora, né? Já estou quase terminando uma faculdade e tal. E tudo aquilo que eu trilhei no passado, gente, esquece isso, sabe? A nossa missão, o nosso propósito de vida é muito além disso. É muito além do que a gente viveu no passado. É a construção de um futuro, às vezes, totalmente novo. Totalmente novo. E é por isso que às vezes assusta até, porque é tão totalmente novo, é tão diferente, às vezes é muito diferente do que a gente viveu até agora. A nossa missão de vida, nosso propósito. E é por isso que assusta tanto, porque é tão novo, a gente não sabe como lidar com aquilo, sabe? Meu Deus do céu, você se sente um estranho, um alienígena ali. Então dá muita incerteza mesmo, bate mesmo. E a gente daí tende a inventar desculpas e desculpas para confirmar essa nossa hipótese, que realmente não, aquele caminho não é para mim, sabe? Ah, isso aí precisa de dinheiro, isso aí eu precisaria estar mais novo, isso aí precisaria ter X, Y, Z e tal, precisaria ter todas as condições perfeitas. A verdade é que nunca você vai conseguir chegar nesse cenário perfeito se você realmente quiser mudar. Então simplesmente, sabe, se você realmente quer algo, acredite nisso, tenha fé, sabe, busque, às vezes, se você é uma pessoa espiritualizada, busque uma providência divina, busque uma iluminação divina, algo, se você tem alguma religião, algo assim, sabe, e se mostre aberto, as pessoas vão aparecer no caminho, as coisas certas vão aparecer no caminho. Não pense nas dificuldades, porque a gente tenta pensar nos obstáculos, né, que nem estava falando das desculpas, porque não vai dar, porque é tal isso, porque não tal isso. Não, esqueça isso, esse é o caminho que você vai ter que percorrer. E o caminho que você vai ter que percorrer, caso você definiu que você quer um objetivo na tua vida, 100% das vezes ele é diferente do que você já imaginou antes. O que a gente imagina antes, né, o que a gente monta na nossa cabeça, toda a nossa preocupação, ansiedade e tal, é 1000 vezes pior do que realmente as coisas de fato são, como o caminho de fato vai ser. Sabe? Então esquece o caminho que você vai ter que percorrer, foca no objetivo final. Eu quero mudar para tal e tal curso, tal e tal carreira, e é isso que eu vou me propor a fazer. E aí você selecione pessoas que vão estar aí para te apoiar, para realmente estar ali junto com você, para te auxiliar nesse processo. Principalmente quando você estiver pensando em desistir, pensando em largar o bastão ali e falar, não, isso não é pra mim, não dá, vou largar a mão, sabe, fazer outra coisa. E as pessoas vão estar ali pra te motivar novamente, sabe, pra não, te botar pra cima. Não, peraí, você prometeu pra você e prometeu pra mim também que você ia fazer isso, sabe? Então vamos lá, eu tô junto com você. E essas pessoas vão te reerguendo e vão te colocando de novo aí pro ringue de batalha, podemos dizer assim. Sabe? Então é um processo possível, não é fácil, nunca falei que é fácil uma decisão dessa. Você mesmo começa a duvidar da tua própria sanidade, se você mesmo começa a achar que é louco. E então, e se tiver outras pessoas ao teu redor, se contar, com certeza vão falar que você está louco, sabe? Não vão tentar desencorajar. Mas que se dane, sabe? Porque pensa assim, mais ainda do que você, com certeza você vai estar infeliz nisso que você está fazendo, é por isso que você quer mudar, né? Senão não teria sentido se mudar, se você já estivesse feliz no que você está fazendo. Você não vai ser uma pessoa feliz, vai viver toda essa tua vida aí, que não é uma vida longa, né? Nossa vida aqui, no que a gente passa, o tempo que a gente passa na Terra, se for ver, é extremamente curto comparado com o tempo que existe o universo. Então você vai viver uma pessoa totalmente infeliz e pensa o quanto que o mundo vai perder e não ter você aí. Não ter você, sabe, de corpo e alma, fazendo aquilo que você ama, fazendo aquilo que você nasceu para fazer, fazendo aquilo que é o teu propósito de vida, que é a tua missão. Pensa o quanto que o mundo vai perder e não tendo você ali, sabe, dando 100% de você. O mundo e as pessoas, isso que eu quero dizer, né? Todo mundo vai ser impactado, vai sofrer, digamos assim, as consequências disso. Sabe? Então não é só você que vai perder, é o mundo todo que vai perder. Sabe? Então não existe por que fazer isso, sabe? Não sei se existe outra vida ou não, mas viva essa com todo o potencial que você pode, sabe? Nunca é tarde, que nem eu repito novamente, nunca é tarde para recomeçar. Você pode estar com 60, 70 anos, você vê as pessoas de 60, 70 anos entrando agora na faculdade, fazendo um curso, um sonho que tinha lá de infância. E faz, gente, enquanto você tiver o teu coração batendo ainda, você estiver respirando, tiver saúde para andar, às vezes nem andar, mas se tiver saúde para o teu cérebro funcionar, para você conseguir produzir alguma coisa intelectual, realizar alguma atividade, é o que basta.
O que mais que a gente precisa além disso? Não precisa mais de nada. O resto são desculpas, o resto são histórias que a gente cria pra gente mesmo, para tentar se convencer que a gente tá certo, que realmente aquele não era o caminho e tal, porque no final das contas, tudo que a gente tem é medo, né? No final, tudo que se resume, toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo que isso que a gente sente é medo. A gente tem medo de ir para um futuro, né, totalmente desconhecido e quebrar a cara, né? Se dá muito mal, e você pode se dar muito mal, mas e daí? Pensa quando a gente era criança, o quanto que a gente se arrebentava e não tava nem aí. Né? Hoje eu não sei nem tanto, porque hoje as crianças são meio criadas em prédios e tal, tem todo esse lance da violência, né? Então não dá pra soltar tanto. Mas pensa, se você teve uma infância dessa, o quanto você se arrebentava, o quanto você se arrebentou para aprender a andar de bicicleta. Pelo amor de Deus, se caiu mais de 100 vezes, né? Com certeza, pelo menos 100 vezes para conseguir tirar a rodinha e andar sem cair. E a vida é exatamente isso. A gente vai precisar cair, se derrubar e se levantar muitas vezes se a gente quer chegar aonde a gente quer chegar, se a gente quer aprender o que a gente quer aprender, se a gente quiser viver o que a gente quer viver. E é um processo natural da vida, de desconstrução e construção, né? Bate e levanta, bate e levanta, bate e levanta. E assim se realiza e assim se realiza e assim se forma o crescimento, assim que se dá o crescimento dentro de nós. E é claro que um negócio desse de você mudar totalmente de carreira, é claro que assusta, porque é uma coisa que talvez você não tenha habilidade nenhuma ainda, mas é justamente esse o caminho, é isso que você vai se desenvolver. E nesse processo você vai cair várias vezes, vai levantar, cair, vai levantar. E é esse que é o bom, sabe? É isso que mantém a gente vivo, na verdade. Porque se você fica parado no tempo, a visão que eu tenho hoje é que você é como se a gente já tivesse morto, né? Se você fica parado no tempo, porque a vida não foi parada, né? Para ficar parada numa mesmice, no confortável. É só ver o próprio universo. O universo é um constante processo de retração e expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão. Então ele está sempre no final, a expansão sempre ganha, no final ele está sempre se expandindo. Se for ver, o nosso corpo é a mesma coisa, o coração se expande e contrai, se expande e contrai. E é isso que dá o movimento, é isso que dá o fluxo de vida, é isso que mantém a gente vivo. Né? A própria respiração também é um fluxo de entra, inspira e expira, inspira e expira. Então também tem esse lance da expansão e contração, expansão e contração. A nossa vida é exatamente igual. O que a gente tenta fazer é criar um cenário perfeito, sabe, uma caixinha do tamanho de uma bolinha ali, onde a gente cria todo esse teatrinho, né, todo esse palco perfeito, onde a gente fala, aqui tá legal, aqui eu me sinto seguro, é aqui que eu vou me sentir bem, é aqui que eu tô confortável, é aqui que nada de errado vai acontecer. E a gente vive nessa ilusão, dessa falsa segurança. A gente até vive seguro, se for ver, relativamente seguro. Só que nesse processo você também impede que você cresça de verdade, que você realmente possa experimentar a vida com todas as suas forças, porque nisso você está limitando também a tua vida. Quando você cria essa caixinha, você limita tanto o medo que você, né, que a gente justamente tenta se afastar dele a todo tempo, o medo, a dor, só que a gente limita também esse processo de vida. Como você está nessa caixinha, você não sente nem medo, mas também você não consegue crescer. É como se fosse uma flor, como se fosse uma planta que não consegue aflorar de verdade, que não consegue mandar os ramos dela para o mundo. Pensa o quão triste é isso. É como se a gente vivesse se fosse comparar com a respiração, é como se a gente não conseguisse inspirar e expirar totalmente. É como se ficasse uma inspiração limitada, sabe? Quase monótona, né? Quase monótona. É exatamente isso. Às vezes a gente passa a vida inteira vivendo assim, sabe? Então isso não é justo. Não é justo com você e com certeza não é justo também com as pessoas que estão ao redor. Não é justo com o mundo, com aquilo que você veio dar o teu melhor para o mundo, aquilo que você veio dar o teu máximo potencial aí para as pessoas e para todo mundo que está ao teu redor. Beleza? Então, agora realmente eu finalizo esse vídeo. Agora acabei, né, me estendendo pra caramba, passou já mais de 1 hora. Então, fica aí, né, o último recado, realmente finalizando agora. Espero de verdade, de coração aí que tenha contribuído com você, né? Tentei mostrar tudo, os pontos aqui da minha história, de compartilhar como foi o intercâmbio. Realmente pontos assim que eu acho que talvez poderiam te ajudar a clarificar, né? Se você clarear, se você quer, às vezes você tá indeciso no que você quer para tua vida. Se você não sabe o que você quer, já tentou 2, 3 faculdades, já entrou no emprego, não gostou, entrou em outro também não gostou e assim vai. Também para te dar talvez uma oportunidade para tentar
vislumbrar novos horizontes, novos universos, e também aí para você que tá já, que você tá numa coisa que você não curte, que você vê que você tá limitado, que você vê que você é capaz de muito mais, só que talvez falta um pouquinho uma pitada de coragem, sabe, de você falar, é isso que eu vou encarar, é isso que eu vou atrás da minha vida, e eu tô aqui para te dizer que é possível, sabe, com toda a convicção desse mundo, é possível. Para de olhar a dificuldade, para de olhar o quão doloroso vai ser o caminho, o quanto você vai cair. Porque você vai cair, com certeza você vai cair. Não tem milagre nessa vida, você vai cair. Agora o importante é quem se levanta, porque todo mundo cai. Agora aqueles que se levantam, esses sim são os vitoriosos. E com certeza você aí é um deles. Beleza? Fica aí então um grande abraço para você. Desejo todo o sucesso desse mundo aí. Continua estudando, continua batalhando. Espero aí que tua aprovação venha esse ano já, né? Porque já tá chegando aí os resultados vestibulares. Espero aí que chegue já nesse ano para você. E se não der esse ano, não se preocupa, que tem um ano a mais ainda para você falar, agora que eu vou conseguir. É nesse próximo ano que eu vou passar. Beleza? Então, fica aí um grande abraço novamente e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais.